Paz, graça e saúde mental para todos nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, claro, fora dele nós nada temos. Eu quero compartilhar com você o texto da Palavra de Deus que está em Filipenses, capítulo 4, o versículo 8. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Paulo escreve dizendo: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Eu quero convidar você a pensar e refletir sobre o que o apóstolo Paulo está nos falando. Depois que ele trata sobre o segredo da verdadeira bem-aventurança, depois do apóstolo Paulo falar sobre que nós precisamos ter a alegria posta no Senhor Jesus Cristo, que nós precisamos ser generosos, é o mesmo termo que é traduzido por moderação em algumas versões. Depois que Paulo fala que nós precisamos colocar a nossa ansiedade em Deus e deixarmos esta ansiedade de lado através da prática da oração, de buscarmos e colocarmos os nossos pedidos, as nossas angústias, as nossas preocupações aos pés do Senhor Jesus. Depois de Paulo falar que fazendo isso, tendo a alegria posta em Jesus, sendo generosos, orando ao Senhor Deus, Paulo diz que a paz de Deus vai encher o nosso coração, vai guardar os nossos corações e vai guardar a nossa mente, o nosso pensar. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes. Depois que Paulo fala tudo isso, ele vai então no versículo 8 dizer: finalmente, irmãos. Ele vai tratar sobre o que é que precisa ocupar o nosso pensamento. O que é que precisa ocupar o nosso pensamento? O que é que deve ocupar o nosso pensamento? O início do versículo já foi tratado, a primeira parte, tudo que é verdadeiro. E hoje nós queremos tratar sobre tudo o que é respeitável. Paulo diz que é isto que deve ocupar o nosso pensamento. Depois de falar sobre tudo que é verdadeiro, Paulo então vai dizer: tudo o que é respeitável deve ocupar o nosso pensamento. Tudo que é respeitável deve ocupar a nossa mente. E quando Paulo usa o termo tudo que é respeitável, ele está dizendo de tudo que é nobre. Desta palavra respeitável, nobre na Bíblia, vem então os termos venerável. Tudo que é venerável, tudo que é sério, tudo que é honrado, tudo que é digno de ser elevado, de ser exaltado, valorizado. Paulo vai estar dizendo tudo o que é respeitável, tudo que é honrável, honrado, é isso que deve ocupar o nosso pensamento. Paulo usou diversas vezes nas suas epístolas, escrevendo às igrejas do primeiro século, Paulo então usou este termo, respeitável, respeitável. Ele usou, por exemplo, quando escreve dizendo que os pastores e presbíteros, eles devem criar filhos com todo respeito, com tudo aquilo que é respeitável. A criação dos filhos precisa ser com tudo que é honroso, respeitável. Paulo também vai dizer que os diáconos devem ser pessoas respeitáveis, pessoas de caráter respeitável. Paulo também vai dizer que os idosos devem ter esta característica. Os idosos, as idosas, devem ser pessoas respeitáveis, para que elas possam ajudar aos mais jovens. Paulo vai dizer que é preciso manter um padrão elevado de pensamento. E para mantermos este padrão elevado de pensamento, isso vai requerer de nós escolhermos amizades que edifiquem. Precisamos pensar se as amizades que temos têm contribuído
para ajudar com que tudo o que é respeitável possa encher os nossos pensamentos. Isso vai requerer de nós também selecionar tudo aquilo que nós temos ouvido e tudo que nós temos visto. Nós precisamos selecionar o que ouvimos e o que vemos, porque através desses dois sentidos, muitas coisas entram para o nosso pensamento. Muitas coisas passam a fazer parte do nosso pensar. E a Bíblia vai nos alertar que nós precisamos ter os olhos muito abertos, os ouvidos muito abertos, para selecionarmos aquilo que nós estamos recebendo e desta forma passa então a fazer parte do nosso pensamento. Tudo o que é respeitável é o que precisa ocupar o nosso pensamento. Se nós não queremos viver ansiosos, angustiados, nós precisamos então buscar encher o nosso pensamento de tudo o que é respeitável, tudo que é nobre, tudo que é venerável, tudo que é digno, tudo que é sério, tudo que é honrado, tudo que é elevado. No contexto e numa realidade desta pandemia, mas não só foi nesse momento. Em meio a tantas fake news, em meio a tantas mentiras, em meio a tantos dissabores, a tantas brigas, tantas disputas que temos presenciado, em meio a tanta falta de respeito, Paulo está dizendo, você cristão tem uma responsabilidade de fazer com que tudo o que é respeitável seja isto o que ocupe o vosso pensamento. A Bíblia vai nos dizer lá no Salmo 1, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É uma progressão de atos aí, de atos. A Bíblia vai dizer, muito feliz, bem-aventurado, mais do que feliz, é o homem que não anda no conselho dos ímpios, é o homem que não enche o seu pensamento de conselhos de pessoas ímpias que não têm o temor de Deus, que não buscam viver de acordo com a palavra de Deus. O salmista vai nos dizer, muito bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Ele antes andava segundo o conselho dos ímpios, agora ele para. Ele se detém no caminho dos pecadores. O salmista vai dizer, não se detenha. Cuidado, porque se você se deter no caminho dos pecadores, se você parar para estar vivendo como aqueles que não têm o temor de Deus e estão vivendo no pecado, você vai se misturar com eles. Você vai encher a sua mente de coisas ruins. Mas o salmista ainda vai dizer mais, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se é um lugar onde não há o respeito a Deus, se é um lugar onde as pessoas estão blasfemando contra Deus, se é um lugar onde as pessoas estão falando contra Deus, onde as pessoas falam mal de Deus, falam mal do Senhor Jesus Cristo, escarnecem, blasfemam contra o Senhor Jesus Cristo, contra a pessoa de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, esse não é um lugar para você que é cristão, para que o seu pensamento não fique cheio de coisas ruins. Reflita sobre isso. É muito interessante quando olhamos para o que a palavra de Deus nos fala. É atribuído a Martinho Lutero, o pensamento quando ele tenha dito, não podemos evitar que os passarinhos voem sobre as nossas cabeças, mas nós podemos evitar que eles façam ninhos. Não podemos evitar que os passarinhos voem sobre as nossas cabeças. Pensamentos e ideias vão passar, mas nós não podemos permitir que aquilo que não é respeitável crie ninho na nossa mente, na nossa cabeça. Alguém disse certa vez, cuidado com os seus pensamentos, eles se transformam em palavras. Cuidado com as suas palavras, elas se transformam em ações. Onde começou a ação? A ação começou no pensamento. Cuidado com os seus pensamentos. Esses pensamentos se transformam em palavras. Cuidado com as suas palavras.
as palavras se transformam em ações. Paulo vai nos dizer tudo o que é respeitável. Seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Que seja assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que desta forma, ocupando a nossa mente com tudo o que é respeitável, nós possamos vencer esta pandemia, possamos vencer este isolamento social e domiciliar, possamos com tudo o que é respeitável, nós possamos enfrentar o novo normal, quando ele chegar, e possamos dar a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Não esqueça, tudo o que é respeitável, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Que o Senhor Deus nos abençoe.